God. Sabe que eu tô ficando cansado de passar vergonha com o time do Grêmio. O Grêmio Sabe que não o que vai a como primeiro e vai disputar a repescagem da Copa Sul-Americana, vai ter mais jogos pela frente. A grana que o futebol brasileiro gasta, como o Grêmio, não pode ser eliminado todo mundo de dentro. Pelo fracasso no trato desse jogo. Futebol, gente. Foi um massacre, foi uma injustiça. Uma injustiça. O Grêmio massacrou esse tal de Montevideo. Foi um massacre, foi uma injustiça. Uma injustiça. O Grêmio massacrou esse tal de Montevideo. Foi um massacre, foi uma injustiça. com o time do Grêmio. E tu sabe que a pior sensação é que a gente, a qualquer movimento que nos pareça uma reação, a gente volta a se iludir. Sabe? É aquela história de que a pior mentira, mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira. A gente tá mentindo pra gente. Nós gremistas estamos mentindo pra nós mesmos. Porque a gente acredita em tudo. A gente acredita, por exemplo, que o Luiz Castro uma hora vai decolar. E eu confesso a vocês que eu faço parte desse time que acredito, mas ele me faz todo jogo, todo dia que tem jogo do Grêmio, ele me faz desistir um pouco de acreditar. Ele me tira um pouco de qualquer critério que eu tente estabelecer para continuar acreditando que o Luiz Castro vai dar um rumo pro Grêmio. O Pérez, cada vez que ele joga e ele veste a camisa do Grêmio, eu tenho certeza que ele jamais poderia ter pisado na arena do Grêmio. Mas teve agora um jogo que ele foi bem e eu não tenho problema nenhum, tá? Se o jogador vai bem, eu vou elogiar. Agora, tem que ter o cupom de desconto. Calma. Às vezes o cara fez um jogo bom em relação a ele, aquilo que ele não produzia. O Pérez, olha, se esse lance do Pérez, quem não viu, por favor, procure esse lance, porque vocês vão achar que eu tô mentindo. O Pérez veio uma bola alçada, mas ela cai. Para que ele chutasse a bola, qualquer zagueiro chutaria. Sabe o que o Pérez fez, senhores? O Pérez tenta dar um carrinho de cabeça e ele se enrola com as mãos na bola. Se fosse lá na área do Sistork, eu ia estar gritando e pedindo pênalti. Mas o problema maior do Grêmio não é o Pérez. O problema maior do Grêmio não é o Marcos Rocha. O problema maior do Grêmio não é o Bright White jogando pelo meio. O maior problema do Grêmio é quem planeja e executa tudo isso que eu acabei de dizer. E ele atende pelo nome de Luiz Castro. Ele atende pelo nome de Luiz Castro. Que agora ele tá dizendo por aí que depois da parada da Copa tudo vai ser resolvido. E de novo nós estamos acreditando. Não vai ser resolvido. Vocês sabem por quê? Porque depois da parada da Copa, nós vamos ter que vender jogador. Depois da parada da Copa, nós vamos perder a qualidade desse time que já não tem tanta qualidade assim. Vocês querem que eu diga como é que tu resolve o problema do Marcos Rocha e do Pavão não jogar nada? Contratando um lateral. E aí é problema da direção. Se a gente tem 100 milhões gastos na temporada e nós não temos um lateral direito, isso é problema da direção. Se nós temos um treinador que ganha 2 milhões por mês e que pediu tudo o que ele queria para trabalhar no Grêmio e que tem um contrato que se demitir ele tem que pagar a integralidade e essa direção não cobra, nós temos um problema de novo da direção do Grêmio. E esse problema é da direção do Grêmio. Porque tudo que o Luiz Castro faz é bonito. O futebol cobra caro escolhas erradas. Com 1 minuto em campo, no segundo tempo, o Mac mostrou que ele jamais poderia ter passado 45 minutos na reserva, olhando o Bright White tentar ser o meia do Grêmio, que nunca foi. O Mac não há justificativa para ter ficado no banco. Arthur, se o Arthur tinha condições de jogar 45 minutos mais os acréscimos, que deu lá 55 minutos de jogo no total, por que não começar o jogo? Por que o Arthur tem que entrar já com a partida negativa pro Grêmio, perdendo por 1-0? Então o Luiz Castro, ele mexe bem porque escalou errado. O Mac entrou, já fez o gol do Grêmio num passe lindo do Arthur. Mas aí o Grêmio tomou um gol de falta, 2-1, depois empatou com uma jogada de pênalti, mas aí as coisas já estavam definidas, o Grêmio precisava vencer. O Luiz Castro tem 2 méritos, ele coloca os jovens, ele tem coragem, ele tem um grupo na mão, tem o vestiário, como a gente fala, mas, com um time bem postado do City Torque, tu precisa de mais do que isso. Tu precisa ter leitura tática, dinâmica, mecanismos na equipe, transição, e o Grêmio não tem isso. A ideia de futebol do Luiz Castro ainda não aparece. Repito, ele tem mérito em colocar jovens, ter o vestiário na mão, mas em futebol, tática, ele tá devendo demais e já pode ser cobrado. O Grêmio não vai como primeiro e vai disputar a repescagem da Copa Sul-Americana, vai ter mais jogos pela frente.
Aí vem a pergunta. Demitir o técnico Luiz Castro? Deixa eu dar minha opinião aqui, calma. Me ouve primeiro, depois se escreve aí. Olha só. Eu acho que como ele assumiu o risco de ser parceiro da direção do Grêmio e deixar que 21 jogadores saíssem, né? Algumas rescisões. Ele foi parceiro e é parceiro ao escalar os jovens, tem coragem de fazer isso, muito por convicção, algumas posições por necessidade, não tem outro, vai o jovem. Mas por correr esses riscos e de não ficar num lugar, digamos assim, confortável, vou botar os cascudos e a bronca com eles, eu daria a chance dessa parada da Copa do Mundo para ver se o Luiz Castro consegue fazer a terceira parte que está faltando e talvez seja a principal. Porque ele dá chance aos jovens, ele tem o vestiário, a gente percebe que os jogadores gostam dele, ele convive bem. E a terceira parte, a gente pode considerar se a segunda ou a primeira, é fazer o time jogar, é dar liga à equipe, ter as dinâmicas. Que time é este do Luiz Castro? A gente não sabe. Em relação a objetivos, ele ganhou o Gauchão, ele se classificou para a Copa do Brasil, que era uma obrigação contra o Confiança. Na Sul-Americana não fez a obrigação, era um grupo teoricamente fácil, de viagens curtas, o Grêmio se atrapalhou e no Brasileirão ainda corre o risco de ir para a zona do rebaixamento. Apesar de achar o trabalho do Luiz Castro ruim dentro de campo, é um trabalho que não tem organização, falta dinâmica, às vezes aparece, às vezes não aparece, eu deixaria o Luiz Castro aqui na parada da Copa do Mundo. É porque o grupo quer, gosta dele. E também, se tu for no mercado contratar o treinador, tu tem que pagar uma multa gigante pro Luiz Castro, tu vai ter que achar o treinador, é um risco que corre, o cara não dá certo. Tem risco em todos os lados, tá? Inclusive mantendo o Luiz Castro. Eu já tive muito mais esperança com o Luiz Castro. Ela diminuiu, mas ainda tem um pouco de esperança em relação a ele, tá? Mas por tudo que eu falei ali, da coragem com os jovens, da coragem de permitir que a direção tirasse muitos jogadores para limpar o elenco, eu daria essa oportunidade para ele, mas acreditando bem menos, tá? Bem menos. O que fica é uma grande frustração, porque dava para ter ganho o jogo, inclusive eu acho que pelas grandes oportunidades do segundo tempo poderia ter vencido, mas merece jogar essa eliminatória ou essa repescagem pelo fracasso no trato desse jogo. Futebol, gente, não aceita desaforo. E o que o Grêmio fez hoje foi desaforar a bola. O Grêmio desaforou o jogo. O Grêmio desaforou o futebol. E aí, quem faz isso merece o resultado negativo. A bola não entra por acaso, dizem. Hoje, ela não tinha nenhum motivo para entrar. Porque todo o tempo o Grêmio trabalhou errado esse jogo. A grana que o futebol brasileiro gasta, como o Grêmio, não pode ser eliminado pelo Montevidéu. Concordo. Ele pode ser eliminado pelo Penharol, pelo Nacional, assim mesmo com discussão. O Vasco não pode perder para o Audax italiano, cara. E tá preocupado se vai ganhar do Barracas hoje. E outros exemplos aí, cara. É constrangedor, cara. Concordo. A gente gasta muito dinheiro. Isso aí é um pequeno do Uruguai, com todo respeito. Concordo. Palestino, Deportivo Riestra, Montevidéu, City Torque, o Grêmio... A grana que o